Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero falar o que você não pode deixar de fazer nos últimos 30 dias pré-prova e também o que você tem que fazer nesses últimos dias. São 5 dicas do que você deve e não deve fazer e eu já quero começar aqui colocando o meu iPad para espelhar aqui a tela e trazer já essas 5 dicas. Três delas têm relação com técnicas de estudo e 2 delas têm relação com a sua rotina. Afinal, o seu resultado de prova de residência é diretamente proporcional em relação à sua capacidade de preparação, ao seu conhecimento, mas também a isso aqui, a como você vai estar mentalmente nesse dia. O seu descanso, o seu estado emocional, tudo isso impacta o seu resultado. Logo, essas 5 dicas elas estão conectadas para te trazer a melhor preparação possível nesses 30 dias. E a primeira coisa que você tem que entender é que a prova na íntegra é fundamental nesses 30 dias finais. Fazer a prova na íntegra aqui, ela tem direta relação com você entender o que é o padrão dessa prova, o que essa prova costuma exigir. Quais são os temas mais prevalentes? Porque conforme você vai fazendo essas provas na íntegra, você vai entendendo o que cai e o que não cai dentro de cada uma das grandes áreas. E eu quero condensar aqui para você a estratégia de reta final ali nos últimos dias. Continua aqui nesse vídeo que você vai entender como se preparar nesses últimos 10 dias pré-prova. Mas por enquanto, é importante que você se habitue a fazer prova na íntegra. E essa prova na íntegra, ela tem que ser nas condições ideais de prova, ou seja, você tem que separar um momento ali de 3 a 4 horas e realmente simular como é uma prova na íntegra. Então, se você puder imprimir a prova, melhor ainda, porque assim você consegue ver como que você vai performar no dia. Imagina o seguinte, você está indo participar de uma corrida, corrida de 21 km, você se preparou ali um ano inteiro para essa meia maratona. Não adianta nesses últimos 30 dias você não colocar o tênis e ir para a rua treinar. Não adianta você ficar só em casa assistindo vídeos de como é a melhor passada, de como é o gel, em que momento você deve usar, em que momento você deve se hidratar. Não, você tem que treinar isso, você tem que ir para a pista. Logo, a melhor forma de fazer isso, quando a gente está falando em prova de residência, é simular a prova na íntegra. Então, minha sugestão, separa ali, uma manhã que seja, imprime a prova, contabiliza o tempo que você vai gastar para fazer essa prova. Então, uma prova de 4 horas, você deve se policiar para gastar no máximo 3 horas respondendo. Por quê? Porque assim você tem uma margem de segurança de 1 hora para marcar o seu cartão de resposta, para ir no banheiro, para tomar uma água, para comer alguma coisa. Inclusive, você pode simular isso em casa, como eu gostava de fazer na minha prova. E aí, olha que massa que já tem relação com a segunda dica. Eu gostava de passar o olho na primeira prova, na primeira leva ali da prova. Então, ia respondendo e ia marcando. Acho que eu tinha certeza, eu já assinalava ali, não marcava no cartão de resposta, obviamente, mas eu já dava ali, isso aqui eu tenho certeza, é essa a resposta. Acho que eu estava em dúvida, eu ia lá, por exemplo, a questão 5, eu estava em dúvida, eu circulava essa questão para que quando eu voltasse, eu saberia que, essa é uma questão que eu fiquei em dúvida, essa aqui eu tenho que gastar mais tempo. Acho que eu não circulei e já marquei a resposta, é porque eu já sabia qual era a resposta certa. Também no enunciado, eu ia com caneta, marcando as palavras principais. Então, homem, a idade, por exemplo, 46 anos, descompressão brusca, que é, sinal de peritonite aqui. Então, eu ia marcando ali todas as informações chaves do enunciado. E também se era para marcar a correta ou a incorreta. Afinal, não dá para perder ponto com esse tipo de questão, né? E aí eu fazia essa primeira leva, durava ali, me programava para fazer isso aí em 1 hora, 1 hora e pouco, 1 hora e meia no máximo. Parava, ia no banheiro, tomava uma água, comia um chocolatezinho, sempre levava um docinho para a prova. Inclusive, você pode testar isso em casa, tá aí, uma licença poética para você furar a dieta. E aí, eu ia para a segunda leva da minha prova, em que eu voltava nas alternativas, voltava nas questões, as que eu tinha marcado certo. Eu não mudava o gabarito, a não ser que eu tivesse, pulado uma informação super chave no enunciado. Eu achava que era um homem ou uma mulher, marquei a correta, era para marcar a incorreta. Eu só revisava isso, mas eu não ficava lá brigando com a questão, tentando ver se não tinha nenhuma pegadinha, não. Eu simplesmente marcava aquela questão e ia para a próxima. Nas que eu estava em dúvida, eu tentava encontrar algo que me trouxesse a resposta. Então,
Quais são os insumos aqui que a questão está me fornecendo para marcar essa alternativa? Então pontuava lá, a epidemiologia está condizente, é a doença mais prevalente. Pô, eu ia marcando lá, não, ela está me dando aqui várias informações pouco comuns, pouco peculiares. Sei lá, um homem que trabalhava em caverna. Cara, isso aqui ele não está colocando aqui à toa. Então eu ia pontuando ali quais são os insumos que a questão está me dando e qual alternativa pontuava mais, entendeu? Em relação ao que era apresentado no simulado, no enunciado. Então, baseado nisso, eu marcava a minha resposta e caso eu não soubesse, eu chutava mesmo. Inclusive, a gente pode fazer um vídeo aqui só sobre como chutar melhor as questões. Eu tinha um método também que eu posso trazer aqui num próximo vídeo. Mas vamos lá. Fazia isso, guardava sempre 1 hora para preencher o cartão de resposta. Afinal, o cartão de resposta é a parte mais importante da sua prova. Não dá pra gente ali ter que fazer isso na correria. A chance de você levar para o cartão de resposta uma resposta errada é muito grande. Então, eu sempre me programava para em 1 hora, a hora final, eu responder o cartão de respostas com muita calma, com muita tranquilidade, assim ainda sobrar um tempo de gordurinha ali. Sugiro que você treine isso em casa, tá? Treina isso, treine o seu controle de tempo de prova na íntegra nessa reta final. A segunda dica que eu quero te dar é sobre a sequência da prova. Principalmente para a prova de R1, normalmente eles apresentam uma sequência, sei lá, X, Y, Z, W, não tá a ordem alfabética aqui, e a última normalmente é preventiva. Eu reparei isso, é claro que isso varia prova a prova, mas existe esse padrão, né? Preventiva ser a última grande área que existe ali na prova na íntegra. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a simular se realmente essa era a melhor ordem para eu fazer a prova na íntegra. E eu percebi que não, tá? Percebi que não ao avaliar os meus resultados e fazer uma ordem diferente do que a prova era me apresentado. Eu vi que a melhor ordem para mim era preventiva, como primeira, já vou explicar por quê. Pediatria ou GO, aqui vou colocar pediatria e GO. Clínica médica e a última era a cirurgia. Deixa eu explicar o porquê que eu fazia assim. Eu fazia preventiva primeiro, porque preventiva é normalmente a prova mais fácil e também a com os enunciados maiores. Então eu precisava estar atento, eu precisava ter atenção ali para não perder pontos importantes nisso aqui, ó. Por desatenção, por eu estar cansado, por eu estar ali já fatigado, por eu ter, sei lá, feito uma prova de cirurgia ali que estava super difícil, isso ter me abalado emocionalmente, aí eu chegava em preventiva já com confiança lá embaixo. Então eu começava ganhando, eu começava a minha prova ganhando porque eu começava em preventiva com a cabeça fresca, bem orientado, e eu vi que o meu resultado em preventiva aumentava quando eu colocava essa matéria lá no início. E esse resultado era super importante para minha nota final. Na sequência, seguindo mais ou menos a mesma linha de raciocínio, por serem matérias mais fáceis, eu ia para pediatria e GO. Por que eu fazia pediatria e GO? Pelo mesmo raciocínio da preventiva. São matérias que são mais tranquilas, são matérias onde a gente tem que buscar aqui mais de 80% nessas, tá? Porque isso vai permitir que lá em cirurgia ou clínica, que são matérias mais difíceis, você possa ali tirar o seu 70%, às vezes até 60%, sem prejudicar o seu resultado final. Não sei se eu fiz a matemática aqui certa, né? Mas aí você vai chegar próximo ali dos seus 80%, caso você siga essa ordem, tá? Então eu buscava ali começar pelas matérias mais simples, preventiva, pediatria e GO, clínica médica e cirurgia. Por que eu deixava a cirurgia para o final? Porque essa era a matéria que eu performava melhor. Na verdade, não que eu performava melhor, mas que eu gostava mais de fazer. E se eu gostava mais de fazer, eu tinha mais interesse, afinal eu queria cirurgia, eu sabia que deixar isso ao final daria ali um gás, daria ali um ânimo. Pô, eu sabia que era a matéria que eu mais gostava, então eu sabia que ela era a última, eu tinha uma energia a mais para realizar essa matéria na reta final da minha prova na íntegra. Você pode simular isso aqui, tá? Às vezes você vai performar melhor começando por pediatria, às vezes você vai começar por GO e vai ter um desempenho melhor. O importante é você metrificar isso, o importante é você avaliar qual é a sequência que mais faz sentido para você. Se você não sabe, tá aqui uma sugestão de sequência para você treinar e ver como você performa, ver se você se sente melhor fazendo nessa sequência, certo? Memória de curto prazo. Aqui entra uma estratégia fantástica para você aplicar. Eu vou até passar para o próximo slide aqui, ó, que é a estratégia dos 10 dias. O que eu sugiro da estratégia dos 10 dias? É uma estratégia justamente para você utilizar nos últimos 10 dias pré-prova. E aqui a gente vai utilizar muito a nossa memória de curto prazo. A gente vai utilizar muito essa estratégia para memorizar algumas questões que foram cobradas na prova,
dos últimos anos da instituição que a gente vai prestar no fim de semana, mas também para entender como as grandes áreas ali se relacionam dentro da prova. Quais são os padrões dessa prova? Quais são os temas prevalentes? Quais são os temas que a gente sabe que pode ser cobrado e que pode ser cobrado de uma forma diferente do que foi cobrado nos anos anteriores? Se está confuso, eu já vou te explicar. Fica tranquilo. O que eu sugiro você fazer? Vamos supor que essa prova que você vai prestar, você tem acesso às últimas 5 provas dos últimos 5 anos. Então você vai pegar as provas, 5 provas dos últimos 5 anos. Só que aqui, na estratégia dos 10 dias, eu não sugiro que você faça a prova na íntegra. Eu sugiro que você faça a prova na íntegra, como eu simulei, simulando a prova mesmo nos dias anteriores, ou seja, nos últimos 30 dias. Nos 10 dias, a gente vai fazer uma estratégia diferente. O que você vai pegar? Você vai pegar dentro dessas 5 provas as 5 grandes áreas. E aí você vai começar, por exemplo, faltando 10 dias da prova. Aqui eu já separei o sábado pré-prova como descanso, então na verdade você vai começar 12 dias antes da prova, que nesse caso aqui seria na quarta-feira anterior em relação à semana da prova. E aí no primeiro dia, o que você vai pegar? Você vai pegar, por exemplo, as 5 últimas provas de preventivo. Pegou as 5 últimas provas de preventivo, você vai fazer ali aproximadamente 100 questões, beleza. Acabou o dia, você pode fazer isso no mesmo dia ou no dia seguinte. Eu vou colocar aqui que você não está só estudando para a prova de residência, que você tem outra rotina, que você tem outras tarefas, então você só vai conseguir revisar isso no dia seguinte. Mas você vai fazer ali as 100 questões, vai corrigir, vai entender. Pô, tô vendo que cai muito SUS, cai muito estudo epidemiológico, beleza, guarda essa informação. No dia seguinte, o que eu sugiro que você faça? A revisão de preventivo. E essa revisão de preventiva, ela é direcionada para aquilo que você errou. Então, tá vendo que tá caindo muito SUS, tá vendo que tá caindo muito estudo epidemiológico? Dá uma revisada na sua teoria, olha o seu caderno, pega outras questões desse assunto, de outras provas, e vê o que mais pode ser cobrado dentro de SUS, o que pode aparecer dentro de estudos epidemiológicos que talvez nessas últimas 5 provas não tenham aparecido. Assim, você prepara uma base de conhecimento muito maior para enfrentar qualquer cenário que apareça nessas provas. No outro dia, você vai pegar, por exemplo, GO. Então, aqui, GO. No dia seguinte, revisão de GO, seguindo os mesmos princípios que a gente falou. No outro, pediatria. No outro, revisão de pediatria. Clínica médica, revisão de clínica médica. Aqui eu fiz a conta errada, né? Eu comecei um dia antes, né? Não vai dar certinho. Mas a estratégia é essa, tá? Cirurgia, revisão de cirurgia. E aqui ainda tem um dia de folga aqui para caso algum dia você falhe, você deu conta ali. Mas você vê que a estratégia de 10 dias é porque você precisa de 10 dias para executá-la. Então você vai sempre pegar as 5 últimas provas dos últimos 5 anos daquela prova que você vai prestar, dividir por grande área e cada dia vai separar para uma grande área. Você pode fazer a revisão no mesmo dia, caso você tenha tempo disponível? Pode, não tem o menor problema. E aí você vai gastar, ao invés de 10 dias, 5 dias. Mas o grande segredo disso aqui é você utilizar a sua memória de curto prazo. Afinal, ali nos dias que antecedem a prova, você vai estar tendo contato ali repetitivo com os temas mais prevalentes, vai identificar os padrões e também vai fortalecer a sua caixa de ferramentas em relação aos conhecimentos específicos que são exigidos nessa prova. Fechou? Por último, mas não menos importante, as dicas de rotina, as dicas mentais. Pode parecer louco o que eu vou te falar aqui, mas o descanso é fundamental. Aqui na mentoria a gente sempre fala para os nossos alunos, cara, não adianta querer dar o gás máximo, querer se matar, querer fazer de tudo acontecer se você não tiver um período para descansar, porque a chance de você queimar a largada, a chance de você ter um burnout, a chance de você se frustrar com isso é muito grande. Então separe um momento para descanso. Nessa reta final, o que eu sugiro, tá? No mínimo, inegociável isso aqui, é no mínimo um período de descanso. Então, um turno ali para você não fazer absolutamente nada. E o que não é descanso? Descanso não é Instagram. Descanso não é ficar lá scrollando mensagem no WhatsApp. Descanso é descanso. Então, você sair com alguém que você ama, é você, ir no parque, passear com seu cachorro, é você ir passear, enfim. Descanso é descanso, tá? Isso aqui não é descanso. Rede social não é descanso. Netflix, assistir um filme, beleza, pode ser um descanso, mas a minha sugestão é que você tenha descanso ao ar livre, que não tem aquela injeção de dopamina ali de curto prazo, tá? Porque aí realmente a gente consegue descansar. Descanso também envolve sono. O sono é fundamental nessa reta final. Afinal, a gente sabe
que é durante o sono que a nossa memória ela organiza o nosso conhecimento, que a gente faz ali a retenção da informação que a gente aprendeu no dia. Logo, se você não descansa, se você não dorme bem, você não consegue aprender, ou seja, todo aquele seu esforço homérico para estudar durante o dia vai embora. Então não faça isso com você, descanse, durma pelo menos 6, 7 horas à noite, aí o tempo aí cada um vai dizer de acordo com a sua própria rotina, mas não abra mão de dormir, de descansar e de ter momentos de qualidade para você, tá? Que não inclui Instagram e WhatsApp. A última dica é atividade física. A gente já tem aí estudos que comprovam a eficácia dessa prática durante o nosso processo de aprendizado. A gente sabe que a atividade física libera endorfina, que melhora o nosso bem-estar, blá blá blá. Não vou entrar aqui a fundo que você já está careca de saber. O grande ponto é que quando a rotina aperta, a primeira coisa que a gente começa a dizer não é atividade física. Mas eu tenho certeza que você tem 30 minutos no seu dia. Eu tenho certeza que você tem 30 minutos para sair e dar uma caminhada que seja. Não precisa ser uma atividade física extenuante, você não precisa correr 20 quilômetros. Mas agora, você sai para dar uma caminhada, você descer na academia do seu prédio às vezes, fazer 10 minutos de esteira ali numa velocidade que você tolere, isso aqui já está valendo, tá? Pegar uma bicicleta e passear, enfim, qualquer atividade física que seja 30 minutos, você tem 30 minutos no seu dia. A diferença é que se você não se programa para usar esses 30 minutos para atividade física, esses 30 minutos vão sendo engolidos ali na sua rotina pelo seu celular, pelas redes sociais e por outras coisas que são muito menos importantes do que a sua atividade física. Então se programe para isso. Pelo menos 3 vezes na semana eu quero você fazendo um treino, andando, se mexendo, colocando esse corpo aí para funcionar. Porque senão, se o corpo não funciona, a mente também não funciona. E eu juro pra você, isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença na performance mental, para você chegar bem no seu dia da prova. Inclusive, no dia anterior, vale sim você fazer uma atividade física. Vale sim você separar o dia anterior à prova para 100% de descanso. Como eu coloquei aqui, ó. O dia anterior, o sábado pré-prova, é um dia de descanso. Então separe isso. Separe para fazer alguma coisa que você gosta. Evita, obviamente, ir num rodízio de churrascaria e se entupir de comer para não dar nenhum revertério ali no dia da prova. Mas vale muito você sair para jantar de leve, ter um dia bom, assistir um filme, fazer alguma coisa que você realmente gosta e também praticar uma atividade física, porque a sua cabeça no dia da prova vai estar muito melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, não esquece de deixar o like maroto, se inscrever no canal, porque aqui você vai ter acesso aos principais vídeos de preparação para residência. Inclusive, se você vai fazer prova de residência, eu sugiro que você veja esse vídeo aqui, que eu falo como eu aumentei o meu volume de questões para um nível de até 300 questões por dia. Assiste esse vídeo aqui que a gente vai deixar no card e a gente se vê nesse vídeo então. Valeu, até a próxima!